O segundo semestre de 2023 no Brasil ficou marcado pelas ondas de calor intenso que devem continuar com a chegada do verão. Com as altas temperaturas se tornando cada vez mais comum no país, é preciso se atentar aos cuidados com a saúde. O sol brilhou forte no segundo semestre do ano e, por mais de uma vez, ondas de calor chegaram a ameaçar a saúde. Segundo especialistas e relatórios publicados, a condição climática é resultado de uma série de fenômenos que acometem o mundo e não apenas o Brasil. No entanto, um fator se destaca na intensificação dos eventos climáticos. Um dos fatores causais deste calor intenso é um fenômeno conhecido como El Niño, um aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico. O El Niño afeta o clima em diversas regiões do planeta. Aqui no Brasil, a característica do El Niño é produzir seca no norte e nordeste do Brasil e chuvas intensas na região sul do Brasil, coisa que nós estamos presenciando. Durante o ano, alguns alertas de perigo devido ao forte calor foram emitidos no Brasil. Recordes de temperaturas, sensação térmica acima dos 50 graus marcaram a primavera. Agora, o país se prepara para a chegada do verão, que tradicionalmente é uma estação muito quente e úmida com riscos de temporais. De acordo com a meteorologia, este verão que chega deverá ser menos chuvoso. No entanto, o calorão não deve dar trégua. A previsão aponta para temperaturas acima da média em diversos locais do país. E apenas em junho de 2024 que o clima deve ser mais ameno. O pico do El Niño deve coincidir com a entrada do verão de 2023. Nós entraremos no verão em 22 de dezembro de 2023. E o pico do El Niño acontece entre dezembro e janeiro de 2023. E o que acontece durante esse período mais quente do ano? As altas temperaturas promovem vasodilatação, ou seja, as veias tornam-se mais dilatadas e mais calibrosas. Com isso, há uma piora da estase sanguínea, da circulação sanguínea e, consequentemente, uma piora dos sintomas. Que exposição ao sol de uma maneira intensa, o calor de uma maneira intensa, facilmente acaba estimulando as crises de dor de cabeça e crises de enxaqueca, porque tem essa resposta natural do corpo à dilatação dos vasos, e a dilatação dos vasos, inclusive dos cerebrais, facilmente dá estímulo à crise de enxaqueca. Também a dilatação dos vasos pode causar uma queda de pressão e diminuição do fluxo de sangue no cérebro, e isso levar a pessoa a ter uma tendência para ter desmaios, com, por exemplo, ou quase desmaios. A pessoa fica com uma tontura, visão escurecendo. Outro problema bastante característico no verão são as queimaduras solares. O tempo prolongado de exposição ao sol, sem a devida proteção, pode causar lesões de primeiro e segundo grau. Além do desconforto durante esse período, é preciso enfatizar que isso pode ocasionar problemas futuros graves, como câncer de pele, por exemplo. É muito importante a gente entender que a transpiração ela é uma forma natural do nosso corpo de se resfriar, né? No entanto, em dias quentes como esse que nós estamos passando aí, nós suamos mais para que a gente possa manter a temperatura corporal adequada, né? O que ocorre também é que a gente tem uma perda excessiva de água, que aí causa essa desidratação, que aí pode causar uma série de sintomas, aquela sede intensa, boca seca, fadiga, cansaço, tontura, né? A vista mais escura e outros problemas sérios quando existe uma desidratação mais grave. Então, durante esse período de verão e calor, a gente precisa adotar algumas medidas para aliviar esses sintomas. Primeiro de tudo, beber bastante água, tá? Meio clichê, mas é real. Com relação aos pacientes que têm pressão alta, precisamos atentar e pode ser utilizado algum isotônico natural, como água de coco. Por quê? Quando a temperatura eleva, o vasinho ele faz uma vasoconstricção, um estreitamento. Isso acaba aumentando a pressão e aumentando a frequência cardíaca do coração, o que pode levar ao infarto e uma arritmia. Secar bem o corpo, ficar em ambientes ventilados, usar preferencialmente roupas de algodão, não ficar com roupas molhadas por muito tempo, beber bastante água e, claro, se proteger do sol, usando protetor solar, que deve ser reaplicado a cada 2 horas. O uso de chapéus, bonés,
também são ações que podem ajudar nesse período. É importante também termos em mente que a temperatura do ar-condicionado deve ser mantida em torno de 22 graus para não ter um impacto tão grande de temperatura de um ambiente para o outro. Porque se isso acontece, há uma vasodilatação, o vasinho abre e a pressão cai, podendo ocasionar um desmaio aí e às vezes em locais que não são muito bons, como o banheiro, por exemplo. Vale também manter uma rotina de exercícios físicos regularmente, colocar as pernas para cima no final do dia, sempre estar se movimentando, evitar longos períodos sentada ou longos períodos de pé, usar meias de compressão também ajuda bastante e fazer drenagem linfática, que melhora a circulação e melhora também o inchaço. Então, adotando essas medidas, você vai ter um verão muito mais tranquilo e com menos sintomas. Fabiana Mingoni para a Rede Vida.